É assustador saber que morrem 388 pessoas por dia no Brasil com essa doença. Você precisa assistir esse vídeo até o final para descobrir absolutamente tudo sobre hipertensão arterial. Conhecida popularmente como pressão alta, a hipertensão arterial é a elevação dos níveis de pressão sanguínea nas artérias. As leituras da pressão arterial são dadas em dois números. O primeiro é a pressão arterial sistólica, sendo o valor mais alto, é igual à pressão arterial quando o coração se contrai. A pressão arterial diastólica é o número inferior, é a pressão nas artérias quando o coração relaxa. A hipertensão arterial é uma doença crônica, não transmissível. Os níveis estão elevados quando há pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mm de mercúrio ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mm de mercúrio, medida com a técnica correta, em pelo menos duas ocasiões diferentes, na ausência de medicação antihipertensiva. Epidemiologia, cuidado. Mais de 60% dos idosos têm hipertensão, assim como 49,5% na faixa etária de 45 a 54 anos têm a doença que é popularmente chamada de assassina silenciosa. Motivo: perda da elasticidade vascular com o envelhecimento. A pressão arterial sistêmica torna-se mais um problema significante, resultante do enrijecimento progressivo e da perda de complacência das grandes artérias. Atenção! Cerca de 35% da população brasileira é acometido por essa enfermidade. Motivos: excesso de peso, ingestão elevada de sal. Recomenda-se que a ingestão de sódio seja limitada a cerca de 2 gramas dia, equivalente a cerca de 5 gramas de sal por dia, na população em geral, sedentarismo, idade, genética dentre outros fatores. Em 2018, 24,7% da população que vive nas capitais brasileiras afirmaram ter diagnóstico de hipertensão. Atenção! Fisiculturistas e usuários de anabolizantes têm aumento súbito da pressão arterial. Sintomas: os sintomas da hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito, podem ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Ei, para um pouco aí, você está assistindo o vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal? Sei que você já está cansado de ouvir isso em outros canais. No entanto, eu sou novo por aqui e fico muito feliz com sua inscrição e com seu joinha. Diagnóstico: medir a pressão regularmente é a única maneira de diagnosticar a hipertensão. Pessoas acima de 20 anos devem medir a pressão ao menos uma vez por ano. Se houver hipertensos na família, deve-se medir no mínimo 2 vezes por ano. Tá querendo saber quais as doenças são causadas pela pressão alta? Vamos lá! Infarto agudo do miocárdio, responsável por 45% do ataque cardíacos. Acidente vascular cerebral, responsável por 51% dos casos de AVC. Insuficiência cardíaca. Insuficiência renal, arritmia cardíaca. Conheça agora a maneira comprovada de prevenção e controle. A pressão alta não tem cura, mas tem tratamento e pode ser controlada. Somente o médico poderá determinar o melhor método para cada paciente, mas além dos medicamentos disponíveis atualmente, é imprescindível adotar um estilo de vida saudável. Manter o peso adequado, se necessário, mudando hábitos alimentares. Não abusar do sal, utilizando outros temperos que ressaltam o sabor dos alimentos. Praticar atividade física regular, aproveitar momentos de lazer, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos, controlar o diabetes. O Sistema Único de Saúde, SUS, oferece gratuitamente medicamentos nas unidades básicas de saúde, UBS,
e pelo programa Farmácia Popular. Para retirar os remédios, basta apresentar um documento de identidade com foto, CPF e receita médica dentro do prazo de validade, que são 120 dias. A receita pode ser emitida tanto por um profissional do SUS quanto por um médico que atende em hospitais ou clínicas privadas. Atendimento no SUS, em 2016, foram registrados 983.256 procedimentos de internação e ambulatorial no Sistema Único de Saúde, SUS, gerando custo de R$ 61,2 milhões. Fonte: DataSUS, em 20 de abril de 2018, referente ao ano de 2016. Mortalidade por hipertensão: no país, 388 pessoas morrem por dia por hipertensão. Dados preliminares do Sistema de Informações sobre Mortalidade, SIM, do Ministério da Saúde também mostraram que, em 2017, o Brasil registrou 141.878 óbitos por hipertensão arterial ou causas relacionadas. O número revela uma realidade preocupante: 388,7 pessoas são afetadas fatalmente pela doença todos os dias, o que se traduz em 16,2 mortes por hora. A maioria dessas mortes era evitável, e 37% delas eram precoces, ou seja, pessoas com menos de 70 anos. Pressão alta na gravidez. Alterações na hipertensão gestacional estão associadas a complicações fetais e maternas graves e aumento do risco de mortalidade materna e perinatal. Nos países em desenvolvimento, a hipertensão gestacional é a principal causa de morte materna, responsável por grande número de internações em centros de terapia intensiva. Em mulheres com hipertensão, a avaliação pré-concepcional pode descartar hipertensão arterial secundária, medir os níveis de pressão arterial, discutir o risco de pré-eclâmpsia e orientar a necessidade de troca de medicamentos durante o primeiro trimestre. Mulheres com pressão alta na faixa-alvo de pressão arterial e acompanhamento regular geralmente têm bons resultados. Por outro lado, mulheres com pressão arterial mal controlada durante o primeiro trimestre têm um risco muito maior de morbidade e mortalidade materna e fetal.